Bruno já abriu? Começou? Pronto, Cláudio, começou. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, participantes do nosso segundo colóquio de pesquisa e design. Eu estou aqui, estou em outro lugar, nesses momentos de multidimensão que virou a vida. Eu venho agora para participar da abertura do nosso livro, que resultou do encontro do ano passado, do primeiro colóquio. Eu agradeço muito a presença dos autores e das autoras aqui nesse espaço virtual, e em nome da comissão organizadora, sou eu, né, Cláudia Marinho, o Bruno Ribeiro e Camila Barros. Vamos fazer uma pequena apresentação sobre o livro, uma pequena apresentação do propósito desse livro e conhecer essa produção coletiva maravilhosa que a gente partilha agora nesse encontro. Vou sair um minutinho, porque eu estou numa banca agora, e em seguida eu volto, me dá meia horinha que eu já volto para a gente fazer festa junto. Um abraço, até logo. Todos me escutam bem? Sim. Boa tarde a todos. Quase final de tarde já, né? Quase início de noite. Boa tarde. Vamos dar prosseguimento ao nosso lançamento. Obrigado, professora Cláudia, pela saudação inicial. Novamente, boa tarde a todos e todas. A Cláudia, companheira, os autores e autores do livro aqui presentes conosco. Alguns ainda vão estar chegando, e talvez alguns saiam antes, mas a gente vai estar aqui junto nesse momento. E também os que acompanham a gente nesse final de tarde, né, que são participantes do colóquio, do segundo colóquio de pesquisa e design. Eu sou o Bruno Ribeiro, sou da comissão organizadora do colóquio, e também sou vinculado ao grupo de pesquisa e design do curso de design da Universidade Federal do Ceará. A gente gostaria de expressar inicialmente a nossa alegria, minha, de Cláudia e de Camila Barros também, organizadores do livro, né, por estar nesse momento celebrando, né, esse lançamento do livro Design Reflexivo dos Saberes de Projetos Práticos Localizadas, né. E a gente gostaria de aproveitar esse espaço para falar um pouco do processo que culminou nesse momento de celebração, né. Esse livro faz parte de um processo mais amplo de reflexão sobre os modos de produzir conhecimento a partir do design, que vem sendo descadeado desde 2016, no curso de design da Universidade Federal do Ceará. Ele demarca também um ponto de inflexão no processo de identificação, de reconhecimento, né, de debate sobre as conexões entre pesquisa e design, e os vínculos com algumas demandas urgentes sobre o fundamento da prática de projeto, relacionadas a perspectivas regionais e locais de produção. A publicação reúne os textos das palestras apresentadas no primeiro colóquio de pesquisa e design, realizado no departamento de Design, Arquitetura e Urbanismo, no ano de 2019, né? Cuja proposta inicial foi a de fazer um mapeamento dos estudos que emergem da relação de pesquisa e design feitas a partir do Ceará. A proposta começou a ser gestada pelas inquietações de parte do corpo docente e discente do curso, com ênfase no momento final de formação, período marcado pelos projetos de conclusão de curso e diante do desafio de pensar o design como uma prática reflexiva. Daí o título do nosso livro. Isso porque parecia consenso entre docentes e discentes, participantes da pesquisa, que os saberes sistematizados nas metodologias de projeto não seriam suficientes para enfrentar a complexidade e a diversidade das questões que afloraram e afloram das investigações e das atuações práticas dos e das alunos quando em contato com saberes locais e as práticas localizadas desde a perspectiva do Ceará.
Essa perspectiva moderna, racionalista de conceber o design, diante de nossas reflexões, não nos pareceu contemplar boa parte das pesquisas realizadas no curso. A dureza metodológica e alinhar a cadeia produtiva, criativa, nessa ordem, não é? Do design, passou a ser um desafio para nos encaixarmos nas armadilhas normativas que nós mesmos, pesquisadores e professores, criamos e reforçamos e ditamos aos discentes neste momento formativo crucial. Entendemos, portanto, que precisaríamos debater que design fazemos e como ele toca ao que nos rodeia. Que design nos interessa, para além desse que se apresenta em Milão, dos escritos modernos e do recorde excludente do mercado. Fez-se necessário refletir sobre o design que não somente responde a perguntas, mas também provoca, modifica, transforma, propõe outros possíveis ou outras possibilidades, para citar aqui Mia Couto, inclusive outros caminhos possíveis ao design. Nesse processo, gestou-se a ideia do primeiro colóquio de pesquisa e design, sobretudo por compreender que precisávamos, pesquisadores, professores, alunos e alunos do campo, encontrarmos-nos, reconhecermos-nos, debater essas questões que nos afligem e compreender como temos realizado a pesquisa através do design no nosso cotidiano, a fim de potencializar essas outras possibilidades que habitam, atravessam nossas práticas. O primeiro colóquio desenvolveu-se em 5 eixos, que estruturou este encontrar-se, né? O primeiro eixo foi pesquisa e design, cenários e perspectivas, né, que contou com contribuições das pesquisadoras Liana Dott e Adriana de Sá. O segundo eixo foi estéticas e poéticas do design, que contou com as contribuições das pesquisadoras Jorge da Cruz Pereira e Nila Souza. O terceiro eixo foi design, informação e tecnologia, que contou com as contribuições da pesquisadora Milene Zafir, Araguaci Paixão, Fernanda Farias, Eveline Silveira e o professor Paulo Cobia. O quarto eixo foi projeto e estratégias de pesquisa em design, que contou com a contribuição do Carlos Felipe Góes, que também é o responsável pelo projeto editorial do livro, junto com a Mariana, com a Beatriz Gadelha, e contou também com a contribuição da professora Maria Aureleide Ferreira. E o último eixo, o quinto, é Design em Cultura e Sociedades, que contou com a contribuição do Paulo Victor, presente aqui conosco, com a professora Ana Lúcia Lilu, com Diogo Normandi e Cibele Haddad. Em seguida, a gente vai ter a possibilidade, esse privilégio de poder ouvir cada um e cada uma dos autores aqui presentes, para falar um pouco desse processo de escrita, né, dessa experiência e da feitura do livro. Mas antes disso, a gente gostaria de realizar alguns agradecimentos, né? Porque, sobretudo, esse livro é feito a muitas e muitas mãos. É um trabalho coletivo, de modo que gostaríamos de agradecer aos alunos Diogo Torres, Bianca Tiane de Carvalho, Pedro Lucas Silva, que compuseram a comissão organizadora do primeiro colóquio de pesquisa e design, a professora Aura, Camila e Cláudia, que apostaram nessa possibilidade de encontro, e a equipe responsável pelo projeto editorial do livro, o Felipe Góes, que vai estar aqui com a gente também, a Beatriz Gadelha, a Suelen Cosme, o Adson Viana, a Alessandra Pereira e a Marina Souza. E, evidentemente, né, aos autores e às autoras que estão aqui presentes, nosso agradecimento, que desde o primeiro momento estiveram conosco, juntos e juntas, para estabelecer esse diálogo e construir esse livro ombro a ombro. Recebo o nosso agradecimento da organização do primeiro colóquio e segundo colóquio de pesquisa em design e do grupo Pesquisa em Design. Antes de prosseguirmos, gostaria só, por fim, de informar que esse é o primeiro lançamento que está previsto para realizarmos, mas teremos outros mais na frente. Em virtude do tempo, nosso livro ainda está em processo de solicitação de ISBN, que deverá ser concluído nos próximos dias, na oportunidade que disponibilizaremos para apreciação geral. Mas já para nos adiantar um pouco do conteúdo e realizar uma prévia, vamos agora ouvir os e as autoras, né, sobre como foi essa experiência de escrita e o processo de feitura do livro. Então, agora eu gostaria de chamar, para nos dar uma palavra, a pesquisadora Liana Dott. Liana Dott contribuiu
num primeiro colóquio e também está presente num livro com o artigo Expedito Celeiro, 80 anos, por dentro da oficina de um mestre artesão. Boa tarde, Liana. Boa tarde, Bruno. Bom, boa tarde a todos os autores e todas as autoras, aos participantes do segundo colóquio de pesquisa e design. Dizer que é um prazer imenso assim, participar dessa produção coletiva. Foi realmente muito válido, né? Não só para os autores, e acredito que também para quem vai ler. Né? Então, assim, a proposta é de que a gente faça uma fala breve, então eu acabei fazendo aqui um esqueminha de fala sobre o texto que eu fiz, né? Sobre o texto que eu contribuí para essa publicação. Eu participei do primeiro colóquio na mesa de abertura, juntamente com a autora, que está aqui presente também, a Adriana de Sá, e com a professora Lucília Maia. Foi um espaço muito rico, assim, essa mesa de abertura. E hoje, compondo essa publicação coletiva, é uma honra fazer parte, né, com esse texto, um texto que abre a publicação, que está tão bem feita, tão bonita. Então, muito obrigada. A minha contribuição, na verdade, é a união entre o campo da comunicação, que é o meu lugar de fala, né, a minha formação de base, e o campo do design, que é por onde a minha pesquisa transita hoje. Eu fiz um relato de experiência que tem como ponto de partida a comemoração aos 80 anos do mestre artesão Expedito Celeiro. Eu estive, né, presente no dia do seu aniversário, pude acompanhar várias solenidades, homenagens, e toda uma noite, assim, festiva, que aconteceu em frente à oficina dele, em Nova Olinda. Em paralelo a essa narrativa desse evento, eu trouxe também um pouco do resultado da minha pesquisa de mestrado, intitulada Expedito Celeiro, Tradição e Ofício de um Artesão Cearense. A dissertação ela foi defendida em 2016, no programa de pós-graduação em comunicação da UFC, com orientação da professora Gabriela Reinaldo. Então, o que os leitores vão encontrar aqui no meu texto é um relato que parte da experiência que eu tive ao lado do artesão, quando em 2015, né, eu fiz a construção de pequenos artefatos em couro, como porta-moedas, carteira e capa de caderno, né, assim, saboreando aqueles traços, aqueles arabescos que ele costuma produzir, que é tão conhecido no Brasil e no mundo. Eu fiz diversas viagens a Nova Olinda, momentos que me deram a oportunidade de fazer uma pesquisa de campo mais ativa, e por essa proposta, acabou sendo criada ali uma relação entre mestre e aprendiz. Eu, que era a única mulher dentro da oficina. Até hoje, ela é composta mais por homens mesmo. Então, em alguns dias, eu pude utilizar a mesa de trabalho dele, manusear suas ferramentas e utilizar a sua matéria-prima mais viva, né, que é o couro. Também foram essenciais aqueles momentos de orientações que eu recebi do próprio mestre artesão, enquanto eu me dedicava à produção daqueles artefatos. Então é isso, assim, é um texto que reúne tudo aquilo que eu pude observar e transformar em escrita na própria viagem, né, da pesquisa, as viagens que eu realizei. E a minha pesquisa de mestrado, só para finalizar a minha fala, focou em 3 pilares. O couro, que é o próprio processo histórico no Nordeste brasileiro, o ofício, como tradição familiar, que passou por gerações e gerações até chegar ao Expedito Celeiro, e a criação em si, o processo criativo dele. Hoje, a minha pesquisa sobre o Expedito Celeiro se desenvolveu e se desdobrou no estudo do seu mobiliário, né? É o meu foco agora, especialmente a relação entre o uso do couro com a madeira. E a pesquisa de doutorado está em andamento no programa de pós-graduação em design, lá da UFPE, em Pernambuco, com a orientação da professora Virgínia Cavalcante. É mais ou menos isso. Quero agradecer a você, Bruno, a comissão organizadora e a todos os autores e autoras que estão presentes. Assim, parabéns a todos por essa conquista. Obrigada. Liana, muito obrigado por sua fala, por sua contribuição no livro. A gente está junto agora, você nunca mais se livrar da gente. Gratidão. Eu gostaria de chamar agora, vou embaralhar um pouco a ordem, porque eu acho que a gente devia ver o livro, né, nesse momento, para ver a beleza que ficou o projeto editorial, que foi feito por também um dos autores, que é o Felipe Góes. Felipe, você está disponível? Olá, vocês podem me ver, me ouvir? Alô? Felipe, acho que a gente não está te vendo. Eu não estou te vendo também. Estamos ouvindo.
Deve estar chegando aí daqui a pouco a minha imagem, mas a voz está ok. Tá. Tá aparecendo. Tá, eu não consegui me conectar pelo computador a tempo. Enfim, eu acabei de... Bem, obrigado pelo convite. Queria parabenizar todos, né, os autores, todos os organizadores do colóquio. Eu acho muito importante, muito bem-vindo que a gente tenha agora esse momento acadêmico para o design aqui no nosso estado. É surpreendente que antes não houvesse, né? Então, assim, isso é maravilhoso. Eu estive também presente no evento no ano passado, então, como eu me inscrevi, tenho um artigo publicado no livro, no colóquio, eu, em algum momento, conversando com a professora Camila, eu me coloquei à disposição, então, para a produção da obra, do livro. E, na verdade, foi um desafio bem interessante, né? Me trouxe a oportunidade de colocar não só em prática o meu trabalho, né, como designer, mas também um pouco da minha pesquisa que está presente no próprio artigo, que tem a ver com ritmo para publicações impressas editoriais. E aí eu acho que o livro ele é muito fruto dessa questão, né? Ele tem um momento de pesquisa muito interessante, muito bonito, com a Bia Gadelha, que é a aluna bolsista, né? E aí eu queria citar aqui, né? A Bia, o Adson, a Marina e a Alessandra, que foram pessoas que desenharam esse livro, né? Todo o conteúdo que vocês estão vendo aí passaram por essas mãos. E acho que foi super bem-vindo nesse momento, esse trabalho em conjunto, né? O livro ele tenta explorar essas questões da linguagem gráfica que já havia sido imposta pelo colóquio na primeira edição, então a gente se apropriou dessa linguagem, né? E ele tenta ser um livro acadêmico, mas que tenta encontrar algum espaço para colocar em xeque algumas questões do próprio design, né, em termos de construções editoriais. Então ele pretende ser esse objeto, esse artefato investigativo na sua própria maneira de se apresentar também, né? Ele não só apenas conta, mas ele apresenta isso dessa forma. Tá? Então fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, de ter, né, em alguns momentos, de ter lido os artigos de vocês. Foi muito bom de conhecer mais sobre a pesquisa de alguns de vocês, né, como o do Paulo, né, o Despedido Celeiro, inclusive, que eu acabei parando um pouco para ler durante o fechamento. Enfim, eu espero que vocês gostem do resultado. Eu estou ansioso para ver isso impresso, para a gente ter isso na mão. Espero que ano que vem a gente possa ter esse momento de ter a publicação. Eu acho que isso é um ponto super importante para a gente, professores, pesquisadores, designers, para os alunos, para os bolsistas, enfim, e para o colóquio. Tá? Então, parabéns a todos da organização do colóquio, para todos os professores que escreveram, participaram. Eu acho que esse livro ele materializa esse momento. Obrigado, Felipe. Obrigado por sua contribuição, tanto com um capítulo de livro, mas também como um projeto editorial. Se a gente conseguir ainda projetar em tela o projeto, vai ser muito legal. A gente vai tentar ver se a gente consegue fazer isso até o final. Para prosseguir a nossa ordem, ainda no primeiro sessão do livro, né, que se chama Pesquisa e Design em Cenários e Perspectivas, para nos dar uma palavra e uma prévia do capítulo Desenvolvimento Regional e Sustentável e Arte Tradicional, identificação de símbolos culturais e regionais nos artigos em couro da região do Cariri cearense, a pesquisadora Adriana de Sá. Boa tarde, pessoal. Queria dizer que é um prazer estar, assim, ao lado de autores tão maravilhosos e expressivos que eu pude conhecer alguns deles e outros já continuar a construção acadêmica, como é o caso da minha co-orientadora de mestrado, Araguaci Paixão Filgueiras.
Adriana, coloca a imagem. Eu estou com a imagem. Vocês estão vendo a Adriana? Eu não estou. Não, tô vendo não. Também não. Tem que Eu desbloquear estava- a imagem, a câmera. Eu estava Agradar. vendo, Adriana. Agradeço já a referência. Obrigada. Me vendo agora? Voltou? Deu uma travada aqui. Não. Ainda não estão me vendo? Não, mas Não, Adriana. Mas estão me ouvindo, né? A conexão aqui é um pouquinho... Tá Perfeito. perfeito. Gente, então, perdão, é porque a conexão parece que em horários de pico aqui fica meio complicado. Mas eu queria agradecer, né, essa oportunidade de participar dessa publicação tão rica, com temáticas tão pertinentes ao design e diria também inovadoras, porque a gente teve um tempo de parar e pensar numa perspectiva de olhar para dentro, de pensar um pouco situações e características de desenvolvimento do design de uma maneira mais endógena. Então, eu acho que vai totalmente ao encontro da lógica que o design quer desenvolver nessas próximas décadas, que é a própria lógica de valorizar os saberes tradicionais, de pensar técnicas e desenvolvimento de artifícios, né, e artefatos que vão contribuir com o possível decrescimento desse processo tão produtivo e voltado para as questões capitalistas que nós estamos vendo no momento. E o meu capítulo de livro, que eu pude contribuir com essa publicação, ele vai tratar bem disso, ele fala de uma tentativa de entender o desenvolvimento regional sustentável através dessa estética do design, desse fazer baseado nos saberes tradicionais, onde eu pude analisar um pouco do mestre Expedito Celeiro, que também é fruto da pesquisa da Liana, maravilhosa, mas também pude acompanhar outros tipos de produção, foram 3 artesãos que trabalhavam essas lógicas mais artesanais, e com isso a gente tinha um processo de diminuição de vulnerabilidades ambientais na manipulação dos materiais. Então, design trabalhando ao favor do desenvolvimento regional sustentável. E, além disso, num processo de apreciação estética, de tentar entender a nossa identidade, o nosso apelo cultural, através de uma perspectiva semiótica, eu trouxe contribuições de análise estética no sentido de entender os elementos que a gente consegue observar nessa arte, nesse design tão próprio da região do Cariri cearense, que dentro do nosso contexto do Ceará é uma região riquíssima nos processos culturais e que também traz uma carga muito importante de referências do nosso processo civilizatório. Então, essa apreciação estética através dos esquemas semióticos me fez tentar desmistificar um pouco de que o design voltado para a parte artesanal, ele não tem esse quê de uma arte maior. Então, a minha contribuição é fazer esse paralelo do conhecimento científico junto com o conhecimento tradicional e mostrar a importância de ambos. A importância também para melhorar o nosso entendimento, o nosso processo de transformação social e transformação do próprio meio ambiente ao conseguirmos manipular de uma melhor maneira os nossos materiais, nossos recursos naturais e matérias-primas disponíveis, e proporcionando também o desenvolvimento sustentável em outras dimensões da sustentabilidade, na dimensão cultural, institucional, social e etc. Esse capítulo de livro, ele também traz um pouco dos resultados da minha pesquisa de mestrado, onde já falei, tive a minha co-orientadora, a professora Araguaci Paixão, onde pude trabalhar dentro do Prodema, que é um curso de pós-graduação na UFC, que trata de desenvolvimento e meio ambiente, trazer essas contribuições do design também nessa tentativa de melhorar a convivência do ser humano junto com as próprias questões ambientais. E se desdobrou na continuação dessa pesquisa, agora por uma perspectiva mais voltada para a economia da cultura, que é o que eu desenvolvo no meu doutorado,
no qual estou fazendo em Geografia, na Universidade Estadual do Ceará, onde eu tento continuar essa perspectiva de entender as questões voltadas à fabricação de produtos em couro, ampliando um pouco mais para a perspectiva dos mestres da cultura, que nós temos aqui muito forte no nosso Ceará, e entender como essas iniciativas culturais, elas vão fomentar o desenvolvimento regional e também a geração de renda. Uma geração de renda e uma geração de economia que não entra da lógica do capital predatório, que entra dentro de uma lógica de produção de capital voltada para outros tipos de economia solidária, economia criativa, economia da cultura, como eu gosto de chamar. E o design entra como forte contribuidor para o melhoramento desses processos de desenvolvimento da região do Cariri cearense. É isso, e eu queria agradecer mais uma vez. Que pena que vocês não estão conseguindo me ver, mas estou vendo todos, a conexão está ruim. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de fazer parte desse projeto tão grandioso. Muito obrigada. A gente que agradece, Adriana, por sua contribuição. A professora Georgia Cruz está presente na sala? Acho que ainda não chegou, né? Mas já daqui a pouco ela chega, a gente vai caminhando. A segunda seção do livro, assim como o primeiro colóquio, chama-se Estéticos e Poéticos do Design, né? No qual a gente pode conferir também o capítulo A Transitividade no Processo de Criação de Daniel Santiago, contribuição da professora Nila Souza, que está aqui conosco. Nos dê uma palavrinha, professora, sobre o processo de escrita, sobre o processo do livro, o que a senhora achar adequado para nos informar essa noite, início de noite, né? Obrigada, Bruno. Também quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Pessoas muito queridas, alguns amigos muito próximos, como Aurileide, Paulo Vitor, né, e outros, Felipe Góes e outros participantes que fazem parte da minha trajetória como pesquisadora, né, como sujeito. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. E também parabenizar a iniciativa do curso de design da UFC em trazer esse evento, né, já na sua segunda edição, de forma tão aquecida, né, de trazer essas discussões sobre o design, sobre pensar e fazer design de forma bem aquecida, contemplando diversas áreas, diversas perspectivas do pensamento sobre o design, sobre o fazer, o pensar, e que traz, inclusive, a possibilidade dessas discussões de áreas de fronteira, né, que é exatamente sobre isso que é onde o meu trabalho se localiza, porque assim como outros participantes, minha área de formação é a comunicação, é a publicidade, né? Mas minha trajetória de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, acabou me levando para uma discussão e uma aproximação muito forte, tanto com o campo do design quanto com o campo da arte. E um ponto de interseção entre esses três universos é a criação, né? O processo criativo, a relação entre arte e vida, os elementos da vida dentro desse fazer e dentro desse pensar, né? E aí, o texto que foi proposto, né, o texto que foi contemplado no livro, ele foi desenvolvido a partir de uma experiência do doutorado, né, em que eu tive uma proximidade com esse artista pernambucano, Daniel Santiago, que atravessa várias linguagens da arte, né, também, em sua formação, ele é um designer, e que dedica hoje o seu trabalho e seu tempo, né, na produção de diversas artes, digamos assim, diversos produtos que ultrapassam as linguagens, tanto performáticas, né, quanto online. Então, ele tem vídeos no YouTube, ele propõe performances de rua, né, e claro que isso antes desse momento de pandemia, mas registra essas performances. Eu tive a oportunidade de participar de algumas dessas performances e entender também, assim como
como a pesquisadora que teve essa proximidade com o Expedito Celeiro, né? Essa relação que a gente estabelece com o artista é extremamente rico para a gente poder entender o modus operandi e a forma de pensar, a forma de fazer o seu trabalho. Então, é uma discussão que me encanta bastante e que tem muitos fios para serem ainda tecidos no pós-doutorado, nas pesquisas posteriores, né? Então, Acho que a gente voltou agora, professora Araguaci. Sim, voltou. Pronto, voltamos. A senhora pode recomeçar. Tá certo. Então, eu quero expressar novamente, né, o prazer e a felicidade de estar partilhando com todos vocês o lançamento desse livro. Ele trata do lado profissional do designer, da sua atuação, do pensar e do fazer, mas não tem como pensar e fazer design sem pensar nas pessoas. O artigo que eu vou apresentar, o capítulo, né, que compete a minha apresentação, é Design Social, Propositividade nas Relações Coletivas. Esse capítulo, ele foi trabalhado juntamente com a Fernanda Farias e a Eveline Azevedo, ambas são egressas da UFC do curso de Design e Moda, do qual eu sou professora do curso de Design e Moda, que está lá no Instituto de Cultura e Arte, aqui na Universidade Federal do Ceará. E como eu falei, foi uma escrita muito leve, as discussões foram muito leves, foram tranquilas, foi de energia muito boa. E eu acredito que é porque a gente trata de vida e de inclusão. O design social, como a gente abordou o design social e essa propositividade nas relações coletivas. Inicialmente, a gente discute sobre sustentabilidade, que, para além do aspecto ambiental, que antigamente só se pensava no ambiental, outros aspectos foram abordados, como o social, o econômico, o espacial e o cultural, e não tem como a gente não pensar na finitude dos nossos recursos naturais. Por uma abordagem da sustentabilidade, a gente partiu para o design social e não tinha como não trazer Vitor Papanek, que na década de 1960 deu uma sacudida assim nos designers, porque o design estava acontecendo, mas não estava havendo inclusão. Então, ele destacou qual era o papel social do designer. Então, nessas discussões e na evolução também da sociedade, que despertou para um desenvolvimento mais sustentável, o profissional de designers também veio trabalhar nisso. Então, dentro do design social, é ter uma perspectiva mesmo do trabalho em que a melhoria da qualidade de vida e que os processos que são construídos, eles tenham um impacto positivo na sociedade e redução dos impactos negativos no ambiente. Para além do design social, nós trazemos Vesoli, que nos diz a importância do design, sobretudo na atualidade, e que a gente tem que pensar na sustentabilidade, nas perspectivas social, cultural, econômica e inclusão. Então, assim, esse artigo, ele surgiu de um projeto de extensão, quem não conhece o ICA, o Instituto de Cultura e Arte, é muito forte a extensão lá no Instituto, e nós temos o movimento Moda Inclusiva Ceará, e dentro desse movimento, várias ações são realizadas. Então, o design social que a gente aborda nesse artigo vem de uma ação de extensão. Quando a gente pensa na sustentabilidade, na moda, no processo de construção, a gente tem que pensar e repensar nos processos de produção e consumo. E quando a gente pensa na melhoria de qualidade de vida das pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade ou com baixo acesso ao consumo, ou que vivem em situações, digamos, de muita carência, nós temos que pensar o design social nesse momento e fazer com que essas pessoas despertem para trabalhar junto ao design ou com o design para o design, de modo a melhorar a sua qualidade de vida. E é nesse sentido que a gente traz como atenção, como exemplo, e com o que nós trazemos de
ação dentro do movimento Moda Inclusiva para esse capítulo é o projeto Colcha de Retalho. Como uma colcha de retalhos, a gente trabalha com mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social do Bom Jardim, do Grande Bom Jardim, que é uma área periférica de Fortaleza. A Eveline, que é uma das autoras, ela trabalha com a gente nesse projeto e ela é a designer professora dessas mulheres. Nós participamos da Rede de Mulheres Solidárias e existe uma rede que busca trabalhar nesse tipo de grupo com a finalidade de empoderamento feminino e melhoria da qualidade de vida. E por meio da sustentabilidade, gerar renda para essas famílias, porque as mulheres, até mesmo dentro da estatística constatada pelo IBGE, existe uma parcela muito grande dos lares brasileiros em que as mulheres são, né, o chefe de família. Dentro do Colcha de Retalhos, nós trabalhamos os 3 pilares da sustentabilidade. Quando pensamos no pilar ambiental, é exatamente na utilização dos recursos da indústria têxtil, sobretudo da indústria de confecção, em produtos comercializáveis. Dentro desse aspecto, nós temos parcerias com a indústria têxtil, que nos dá o refúgio que seria jogado nos lixões, e nós utilizamos junto a essas mulheres, que recebem também, né, dentro do projeto, formação para o desenvolvimento de produtos que utilizam os artigos têxteis. No pilar econômico, elas participam de uma cooperativa que, além de propiciar, gerar renda, propicia também a prática do empreendedorismo. No pilar social, a ação proporciona para elas possibilidade de crescimento pessoal, profissional, melhoria da autoestima, melhoria da autoconfiança, inclusive crescimento e fortalecimento emocional. Para elas, inclusive, tem as suas expressões, né, as falas delas, falando o momento em que elas estão juntos umas com as outras, no momento de trabalho, de realização, de execução, o quanto é bom essa parte emocional. Agora, no período pandêmico, foi mais para elas também um momento de se encontrar virtualmente com a nossa equipe, e continuamos trabalhando virtualmente, que as máscaras estão sendo uma grande fonte de renda para elas. E nós acreditamos que, como eu falei do início, essa leitura, que as pessoas que tiverem a oportunidade de chegar ao nosso capítulo, interessarem, ela trata disso, de inclusão e de vida. Como o design social pode estar na vida de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, e como nós, designers, podemos estar trabalhando com elas, com essas vantagens, essas possibilidades que eu falei, de melhoria de qualidade de vida e todas as outras formas de crescimento e de estar sempre melhorando. Fernanda e Eveline, vocês gostariam de falar? De repente eu deixei alguma coisa... Não, na verdade, assim, acho que você já falou super bem, né, Vevé? Já falou tudo que realmente tinha que falar. Eu quero só, assim, aproveitar para agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Realmente é uma honra muito grande, é um prazer muito grande. E como a Araguaci falou, realmente foi muito leve, foram momentos de risadas, de aprendizado, né, de descobertas, e já estamos aí com outros planos futuros, então realmente foi muito, muito bom. Eu agradeço a oportunidade. Eu também gostaria de falar um pouquinho sobre o projeto que eu faço parte, né? Como a professora Araguaci falou, lá é um ambiente leve de se estar, de trabalhar com design com essas mulheres, entendeu? Então, pensar nessa parte social, em como o design pode agregar na vida das pessoas, é muito importante. E eu acho que a gente precisa divulgar ações como essas, assim, para todo mundo, né? Para as pessoas conhecerem e poderem também ajudar o projeto, né? Que a gente recebe as doações, a gente está lá ajudando o meio ambiente também com isso. Então, mais do que nunca é importante falar e discutir sobre isso também, né? Para finalizar, eu gostaria de destacar que essas ações é um coletivo para poder elas
sejam realmente efetivadas. Então, nós temos parcerias com a indústria têxtil de confecção e não podemos deixar de agradecer a Rede de Mulheres Solidárias, o Conselho Regional de Administração, que é um grande parceiro da gente na pessoa da Janaína, a Prefeitura Municipal de Fortaleza e a Pró-Reitoria de Extensão da UFC. É ela quem nos possibilita, né, essa realização por meio, né, do modo de ser, de viver a extensão, mas também nós não poderíamos passar para frente, não poderíamos estar aqui conquistando esse espaço, divulgando a todos o projeto Coxa de Retalhos. A gente está sempre contando com parcerias e agradecendo aos que já estão caminhando conosco. E obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Araguaci, que esteve sempre com a gente, não só no livro, mas também nos dando suporte em tantos outros espaços do colóquio. Muito obrigado, Fernanda Farias, muito obrigado, Evelina. A gente ainda vai continuar junto, vamos se encontrar, ainda tem outros lançamentos e ainda tem a versão também impressa do livro, certo? Agora, para a gente continuar, eu acho que a professora Georgia Cruz acabou de chegar. Professora Georgia, você está presente? Eu acho que devo ter dado uma caída na conexão dela, né? Já ela volta e a gente, no meio acadêmico, de autoria de Aurileide Alves. Esse capítulo está presente na seção Projeto e Estratégia de Pesquisa em Design. Boa noite, professora Aurileide. Olá, boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer a todos vocês a oportunidade de estar aqui nesse grupo tão incrível, tão maravilhoso, com pessoas tão queridas, como a Eveline, que estou vendo aqui, a Nila Bandeira, beijo grande para vocês, a Araguaci, que já tive a oportunidade de encontrar em outros eventos também. Ela não deve me conhecer, mas eu sou fã dela, do trabalho que ela realiza na moda, nas comunidades, no design social, e todas as outras pessoas que eu ainda não tenho tanta intimidade, mas com as quais eu me orgulho de compartilhar esse evento, né? E principalmente de termos estado juntos no primeiro colóquio de pesquisa e design da UFC. O meu artigo é fruto de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo no doutorado, que está finalmente, né? A pandemia veio para botar areia nas coisas e atrasou um pouco a minha vida, né? Estava previsto para entregar agora no mês de julho, mas não tem condição, né? Com o coronavírus em todos os lugares, atrasou toda a minha vida, principalmente porque eu dependia de ações coletivas com mulheres também, né? E mulheres que trabalhavam como lavadeiras e passadeiras de roupa, como diaristas, e pronto, desagregou tudo, né? Elas estão em situações vulneráveis, de risco, muitas delas foram embora da cidade, saíram de Fortaleza, desagregou todo o meu grupo de pesquisa. E aí, eu escutando aqui a fala da professora Araguaci, né, já tomei nota aqui para a gente trocar umas figurinhas, né? De repente, tem algo que a gente possa fazer para eu redirecionar a minha pesquisa, que antes estava sendo feita junto ao IDT, que, por conta dessa situação pandêmica, acaba demitindo, dos 80 funcionários, demite 60, né? Só tem 20 funcionários trabalhando. O setor de atendimento ao trabalhador autônomo é fechado, né? Que era o setor que estava me fornecendo os dados para pesquisa. Enfim, eu espero que exista alguma forma da gente trocar alguma figura para ver se eu consigo redirecionar meu projeto para aplicar a solução de design que eu desenvolvi no doutorado, fruto dessa coleta de dados acerca do entendimento da etiqueta têxtil, da etiqueta de cuidados, né? Eu começo investigando o papel do usuário dentro dessa etiqueta toda, e é o fruto desse artigo aqui, né, o resultado de um levantamento de dados e de uma série de questionários que eu apliquei com o consumidor, de forma geral, né, no Brasil inteiro, para verificar se as pessoas elas levavam tão em conta assim essa etiqueta têxtil, que é obrigatória por lei nas roupas, né, e que, no fim das contas, as pessoas mal percebem, no meu entendimento, mal percebiam. Eu queria provar isso, e é exatamente o que o artigo acaba constatando, né, que são poucas as pessoas que fazem uso correto da etiqueta, que notam, que entendem a importância dela para a preservação do vestuário, para os cuidados. E quando isso acontece, geralmente são as mulheres que fazem essa lida, né? São elas que dão importância a essa etiqueta,
né? Os homens não têm assim tanto apreço por esse item, e que quando elas procuram etiqueta, geralmente é para ver se tem alguma informação que possa prevenir, principalmente a troca de cores entre os tecidos, né, das roupas. Geralmente elas já vão com alguma informação, uma pré-informação. Então, o meu artigo ele é muito técnico. Se vocês pegarem para ler, vocês vão ver que ele tem muito dado, tem muito número, tem muita análise, tem muito cruzamento de informações para eu chegar a essas conclusões, né? Que, no fim das contas, acabaram me dando o aporte técnico e teórico para eu descambar para outro meio, né? Não era o consumidor já é muito atendido pela indústria. Eu precisava verificar para que aquela, como aquela etiqueta, como aqueles símbolos enigmáticos, né? Que eu acredito que, eu não sei, eu vou dar um chute aqui pela experiência que eu tenho de 4 anos estudando esse tema, mas eu tendo a achar que nem todo mundo aqui nessa sala sabe o significado de todos os 41 símbolos, né? Talvez algumas pessoas da moda tenham mais familiaridade com eles, mas, enfim, né, eles estão aí, eles são problemas de design invisíveis, né, que estão dentro das nossas roupas, muitas vezes a gente corta, e que são úteis para as pessoas que trabalham com o cuidado das roupas, né, seja numa lavanderia profissional ou seja mesmo um profissional autônomo que vai para a tua casa para fazer a prestação de serviço ou numa pequena lavanderia de bairro. E é isso que eu estou estudando no doutorado, né? E que tem me trazido uma série de reflexões e de encantamentos com as possibilidades do design de informação, que é a minha área de estudo, né? E como esse design pode ajudar essas pessoas a aprender e a transformar este saber em prática, em mudança de atitude. E é isso, eu espero que a leitura do artigo enfim, possa trazer alguma luz para o entendimento dessa simbologia também da parte das pessoas que vão ler. Estou ansiosa para pegar esse livro, para ler todos esses artigos maravilhosos que eu fiquei aqui ouvindo falar, né, para conhecer a pesquisa de todos vocês, que eu não tive a oportunidade de ver no dia da fala, lá no primeiro colóquio, né, foram vários dias, mas estou imensamente feliz e gostaria de parabenizar a Universidade Federal do Ceará por abrir as portas para todos os pesquisadores de design, independente da instituição. Eu não faço parte da UFC, eu sou professora de uma universidade privada, meu mestrado foi na Universidade Federal de Pernambuco, meu doutorado está sendo na Universidade de Lisboa, mas assim, é como se eu fizesse parte da UFC, eu me sinto de casa, porque todos os eventos sou muito acolhida, sou convidada, e assim, é fantástico isso que a Universidade Pública está proporcionando para a comunidade de design no Ceará. Estão todos de parabéns, meu orgulho de estar aqui com todos vocês. Um beijo grande e que venham mais colóquios. Muito obrigada. Obrigado, professora Aurileide, e o nosso agradecimento profundo. A senhora sempre está conosco, esteve também nesse segundo colóquio, na organização, conosco, mediando, mesa de apresentação, sempre à disposição. Nosso muito obrigado. E a gente vai se encontrar mais, estamos juntos agora. Somos quase uma família só, todos nós. É isso aí. Agora, para a gente prosseguir, a gente está já estourando o nosso tempo, daqui a pouco também vai começar uma segunda mesa, a terceira mesa do colóquio à noite. A quinta sessão do livro Design, Cultura e Sociedades, assim chamada, conta com 3 contribuições de 4 pesquisadores diferentes, né? Eu gostaria de chamar agora o autor do capítulo Cidades Inteligentes, Internet das Coisas e Design Digital, Perspectivas Teóricas e Cenários de Atuação, o professor Paulo Vitor. Boa noite, professor. Olá, boa noite, tudo bom? Bom, primeiramente, obrigado obrigado e parabéns, na verdade, por todas essas organizações do livro, da primeira edição, do colóquio, nessa segunda edição também. A gente sabe que organizar livros e colóquios e simpósios e eventos é uma loucura, sempre muito complicado, e aí nessa condição atual aqui de pandemia, a gente está cada vez mais cheio de complicações, né? Lembrando também, né, que hoje, não sei se alguém falou, hoje é o Dia Nacional do Design, né? E também falar sobre
o que eu faço, né, um pouco, além da própria perspectiva do capítulo, né? Eu sou professor da UFC, no campus de Quixadá. É um campus eminentemente de caráter tecnológico, a gente lida muito com tecnologias da informação. E aqui no campus de Quixadá eu tenho me dedicado quase integralmente ao curso de design digital, né, que é uma perspectiva que tenta entender, digamos assim, ou proporcionar caminhos de desenvolvimento às tecnologias digitais, mais especificamente, de maneira mais concentrada em relação às interfaces digitais, né? Mas não só, também tem outras coisas, tem produtos e tudo mais. E o meu capítulo aqui, ele traz uma perspectiva a respeito de alguns assuntos que eu tenho estudado já há algum tempo, que é relacionado à internet das coisas, às cidades, ao fenômeno das cidades inteligentes, aos espaços conectados, aos processos de Big Data e, inclusive, também um pouco relacionado, acaba tendo relação, né, com tecnologias vestíveis, wearables e tudo mais. Então, nesse capítulo, eu tento trazer, né, uma defesa, tento argumentar sobre caminhos possíveis para a atuação do design, tanto em termos de pesquisa quanto em termos de desenvolvimento, principalmente, considerando o que a gente pode ter como um futuro possível em relação a essas apropriações tecnológicas, né? Buscando entender, digamos assim, que o design não é só necessariamente um produto, não é só necessariamente uma interface, também não é só uma programação ou coisa do tipo, e da mesma forma como não as formas mais tradicionais de se realizar o design, né? Basicamente, a minha perspectiva defendida nesse capítulo é essa. Ele é um capítulo que parece ser, digamos, futurista, mas no fundo, ele é bastante atual. Ele não tem nada de futurologia, digamos assim, né? E, enfim, fico muito feliz de estar participando, de estar compondo e de estar fazendo parte digamos, essa rede que é super importante para o Ceará em termos de pesquisa, né, acadêmica. Alguns de nós nos conhecíamos aqui de maneira mais pessoal, né, digamos assim. Agora a gente começa a se encontrar, ainda que por meios digitais, ainda que por meios online, a gente começa a se reconhecer e conhecer mais um pouco do trabalho uns dos outros. Então, é muito importante essa iniciativa desses dois eventos, dessas duas edições do colóquio. Espero que a gente tenha mais edições, apesar do trabalho que dá, apesar de toda a dificuldade que existe nisso, e por isso mesmo que a comissão está de parabéns, ok? Acho que é isso. Vocês me ouvem? Muito obrigado, professor Paulo Vitor. Essa construção não seria possível sem a sua participação também, que também tem auxiliado no segundo colóquio de pesquisa em design. Aliás, todas as pessoas que estão no livro estão, de alguma maneira, né, contribuindo para o segundo colóquio, e a gente vai constituindo, como muito bem você disse, essa rede que possibilita essas outras formas de pensamento e espaços fecundos para a gente gestar esses debates. Também a gente vai encontrar nessa seção Design, Cultura e Sociedade o artigo Designs do Brasil, vamos incluir, um chamado à inclusão de pessoas com deficiência por meio da pesquisa em design de serviços, de autoria do Diego Norman e Cibele Haddad. O Diego está aqui conosco. Por favor, Diego, nos dê uma palavra. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Primeiro, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de participar de uma publicação na UFC, que é uma universidade que eu amo tanto, passei tantos anos da minha vida lá, e é uma satisfação muito grande estar nessa publicação. Agradeço muito a Cláudia pelo convite e tal.
Então, deixa eu falar sobre esse capítulo. Esse capítulo de livro é um recorte do meu doutorado na FAUSP, né, comigo e com a professora Sibeli Taralli, e ele faz uma reflexão sobre o design de serviço e a sua possível relação, né, com a inclusão de pessoas com deficiência. E daí eu faço um levantamento bibliográfico sobre algumas referências icônicas de publicações internacionais sobre o design de serviço. E eu faço uma crítica que nessa pesquisa eu percebo que as pessoas que são referências no campo do design de serviço, elas não incluem, elas não levam em consideração a inclusão de pessoas com deficiência, apesar de que quando você vai avaliar os conceitos relativos ao design de serviço, você sempre vê uma importância muito grande nos termos como uma visão holística, uma visão benéfica ao usuário, de tentar contemplar o usuário em suas várias perspectivas, né? E o serviço também em vários campos. Mas ainda assim a gente percebe que o design de serviço ainda exclui, ele ainda é excludente. E isso se reflete tanto no campo profissional, por meio desses livros que eu cito na pesquisa, tanto no meio acadêmico. Quando você vai ver nas bases de dados acadêmicas, tipo Scopus, Web of Science, você não encontra também referências de inclusão de pessoas com deficiência dentro do campo do design de serviço. Então, é uma lacuna gigante que a gente percebe, e essa lacuna, eu trago uma abordagem que eu digo que ela é fruta de uma lógica da exclusão dominante. Isso é uma paráfrase, né, parafraseando um autor do setor de marketing de serviço, chamado Vargo, que ele fala sobre duas lógicas dentro do design e do marketing de serviço, que é a lógica dos bens dominantes contra a lógica do serviço dominante, que é a lógica que ele disse que a nossa sociedade atual está inserida. Então, dessa forma, eu falo que a gente hoje está dentro da lógica da exclusão dominante, que quando a gente vê alguém que é excluído, a gente não acha estranho, para a gente é normal. Ao contrário, a lógica da inclusão dominante seria essa lógica em que você busca a inclusão. E ao ponto, até eu anotei aqui uma coisa que o Bruno falou no começo, que essa lógica da inclusão dominante seria exatamente isso de propor outros possíveis. Ela é difícil, mas ela precisa ser perseguida. E a partir disso, eu faço esse chamado aos designers que tragam a inclusão nos seus projetos, sobretudo dentro do campo do design de serviço. Alô? Estamos ouvindo, sim. Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Pronto. Sim. Gente, agora deixa eu me localizar aqui. A professora Georgia Cruz está na sala? Professora Georgia, professora Milene, Zafir. Estou sim. Tinha tido um problema com a conexão, mas agora deu certo. Vocês me ouvem? Milena Ouvimos presente bem. também. Presente. Pois vamos lá. Na segunda sessão do livro, chamado Estéticas e Poéticas do Design, vocês vão poder conferir o capítulo Identidade cultural de estudantes da graduação e o uso de metodologias de design como prática docente, de autoria da professora Georgia Cruz. Boa noite, professora, nos dê uma palavra. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, queria agradecer por esse momento de troca tão rico, e que bom que a conexão funcionou para a gente poder estar juntos, mesmo que à distância hoje, né? E também parabenizar a organização por essa segunda edição e também pelo livro que reúne tantos artigos, pela fala de todos aqui nessa tarde, nessa noite. A gente vê quanta variedade de assuntos e temas o livro traz e como ele é útil para esse desenvolvimento da pesquisa na área, como a gente vê a relevância desse tipo de projeto e a necessidade para que a gente tenha ainda mais um desenvolvimento da pesquisa nessa área, observando inclusive o potencial que o nosso estado e a nossa universidade tem com vários cursos hoje em dia de graduação e pós-graduação que trabalham diretamente com algum aspecto do design. Então,
já de antemão parabenizo a organização do evento. Fico muito feliz de ter podido contribuir também com essa segunda edição e com a avaliação dos trabalhos e poder participar. E é um prazer colaborar com vocês. Falando um pouco mais, falando um pouco agora, né, sobre o capítulo em si, foi bem importante poder transformar em texto a apresentação do ano passado, que traz um relato de experiência do que a gente tem desenvolvido no curso de Sistemas e Mídias Digitais, na disciplina de Semiótica Aplicada, e principalmente como a gente tem feito a ponte entre as discussões teóricas e os projetos práticos, e trabalhando com eles também a noção de interface de uma maneira muito mais ampliada, não só com interfaces digitais, mas pensando nos projetos também físicos, nos produtos. E nesse caso do capítulo, o leitor vai encontrar uma discussão sobre o conceito de identidade, o modo como a gente fez a discussão na disciplina e como os estudantes do curso de Sistemas e Mídias Digitais se apropriaram, a própria evolução do conceito de identidade, de percepção de identidade, de pertencimento, e como a gente consegue depois, a partir do uso de metodologias projetuais e metodologias da área de design, mais especificamente a partir do pensamento do Bruno Munari, que é o pensador com que a gente trabalha, transformar isso em projetos. No artigo eu ainda discuto mais detalhadamente um projeto chamado Gaia do Conhecimento, em que a gente ainda explora a questão colaborativa, a partir de um projeto que, pensando no conceito de processo criativo, em que você não tem a finalização de um projeto, você tem uma obra que ela é entregue ao público, e então, a partir do momento que ela está entregue ao público, o público também pode se apropriar disso e colaborar para a construção desse projeto. Então, foi basicamente isso que a gente explorou no capítulo, e eu espero que os leitores gostem do que a gente discutiu, e também fico aberta para contatos para a gente poder ampliar a discussão sobre esse assunto. Obrigada. Obrigado, professora Georgia Cruz, por sua contribuição ao livro, a contribuição ao primeiro colóquio e também ao segundo colóquio. A gente está com um horário um pouquinho apertado, já que daqui a pouco vai começar a terceira mesa do segundo colóquio de pesquisa e design, mas eu quero chamar aqui que tem um trabalho chamado Projetares Audiovisuais como Manifesto, por uma filosofar estético as retóricas videográficas, ou design como arte e montagem em movimento. Esse capítulo faz parte da terceira seção do livro, Design, Informação e Tecnologia, e é a contribuição da professora Milene Zafir. Boa noite, professora. Boa noite, obrigada aí pelo convite. Eu estava até agora numa banca do mestrado em artes, então por isso só pude entrar agora. Eu quero agradecer aí a organização do primeiro colóquio em pesquisa em design, a Cláudia Marinho, a Camila, o Bruno, que está organizando tudo junto aí e fazendo os contatos conosco. E tem que falar um pouquinho, né, pensando aí que hoje é o dia do designer, né, dia 5 de novembro, não é isso? Que é o dia do designer aqui no Brasil. Um designer é um conspirador dissimulado que entende as suas armadilhas. Então, esse capítulo é contando um pouco do projetares audiovisuais, né, a partir das ideias aí de retórica e de visualização de dados, né, um relato de experiência do meu trabalho aqui na Universidade Federal do Ceará, né, em como a gente transformou esse projeto, que era um projeto do audiovisual como design, né, do design em movimento, das metodologias aplicadas, de projetos de bolsas de pesquisa na Universidade Federal do Ceará, num projeto de pesquisa do mestrado em artes. Então, acho que é um pouquinho disso que ele conta, né, sobre as intervenções urbanas que a gente fez a partir dessa ideia de montagem como design, e design como montagem, né, a história aí do design
e a história do cinema estão muito imbricadas, né, se a gente for aí para um viés histórico. E acho que é um pouco disso, a gente está com o tempo apertado que vai vir a próxima mesa. Quero agradecer pela oportunidade, né, de poder pensar design e arte aí nesse capítulo e contar um pouco do nosso trabalho ao longo desses 7 anos aqui trabalhando com design em movimento na Universidade Federal do Ceará. Obrigada. Muito obrigado, professora Milena. Muito agradecido também por sua contribuição ao segundo colóquio, sempre conosco. E vamos nos encontrar muito mais ainda nesse próximo ano, se Deus quiser, em outras condições sanitárias. A professora Cláudia também está presente aqui conosco, certo? A gente vai começar a finalizar o espaço, mas antes de finalizar o espaço, eu quero chamar o Watson. Watson, você está aí? Que a gente ficou de apresentar como é que está o projeto editorial do livro, que está uma coisa linda, 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 e a gente vai dar uma prévia aqui, tá? Essa é a nossa capa do livro Design Reflexivo dos Saberes de Projeto, as práticas localizadas. Pode ir passando, Watson. Olha que beleza. Então, esse foi o trabalho do Felipe Góes, da Beatriz Gadelha, do próprio Watson, da Marina. Veio já de um processo, né, também é um processo de reflexão sobre a temática. E vocês vão conferir, está muito legal, está muito bonito, e é isso. Mas algumas pessoas têm perguntado, onde é que eu vou poder adquirir, onde eu posso comprar, né? Por hora, a gente está planejando que o impresso vai sair próximo ano, vai ser editorado pela editora da UFC. A gente vai poder lançar ele virtualmente um pouco antes. Como já falei no início do espaço, a gente ainda está em processo de conclusão do ISBN, provavelmente próxima semana a gente já tem concluído esse processo, e então a gente vai disponibilizar o material em acordo com os autores e autoras nos canais do grupo da Universidade Federal do Ceará. É isso. Muito obrigado, Atom, por ter nos projetado. Professora Cláudia, a senhora gostaria de fazer uma saudação final, já que a senhora também abriu o nosso espaço. Eu vou fazer, eu de novo agradeço, eu quero falar sobre o grande prazer desse encontro, essa sala linda. Eu nunca pensei que eu fosse ficar tão emocionado com tanta telinha, na minha telinha do celular. Então, eu só tenho a agradecer, eu estou muito feliz, e temos outro encontro, né, e vamos para lá. Obrigada, Bruno, obrigada, grupo, e vamos... Muito obrigado a todos. Em frente. A gente agora, pessoal, tem um espaço, a terceira mesa do segundo colóquio de pesquisa e design, o Centro das Periferias de Prática de Projeto, com o professor doutor Ravi Paz, o professor doutor Regiane Pupo e o José Lourenço, artesão da Lira Nordestina, com mediação da professora Aura Celeste e do professor Manuel Deisson, respectivamente da UFC e da UFCA. Nós nos encontramos de novo, novamente, em outros espaços, muito agradecidos aos autores e às autoras, e estamos juntos, nos cuidemos. Um grande abraço. Tchau, beijo, até daqui a pouco na sala. Tchau. Tchau, tchau, gente, boa noite.